Olá, nós somos do Coletivo Macarenco e essa é a nossa primeira transmissão. Eu sou a Silvana Souza. E eu sou Ivan Seixas. Nós vamos hoje fazer uma análise de conjuntura no nível internacional e no nível nacional brasileiro, né? Entendendo um pouco, debatendo um pouco o que o Covid muda, se é que muda, se estruturalmente, se conjunturalmente, em que medida, as correlações de força do mundo. E o debate, um debate que nos parece relevante tratar, é o papel dos países socialistas e dos países capitalistas nesse momento, nessa conjuntura. Uma coisa que é importante a gente analisar é que, com certeza, as relações humanas são mexidas. Né? Não sei se mudam, mas como é que mudariam dentro dessa nova situação de Covid, né? De confinamento, de se entender o que o ser humano é com relação ao modo de produção que a gente tem. Né? Então, conjunturalmente, e o que nós, que somos militantes, podemos fazer para que não seja apenas conjuntural, que se mude as relações e se mexa, de preferência que se mude o modo de produção, obviamente. Né? Que otimista, mas tá bom, né? Numa conjuntura tão ruim para a classe trabalhadora, esse otimismo do Ivan é muito bom de ouvir, né? E a gente tem que ter isso como utopia de fato, né? Então, acho que o que a gente quer pensar aqui junto com vocês é o que o posicionamento de Cuba, o posicionamento da China, o posicionamento da Rússia e o posicionamento de países que têm, digamos assim, uma influência, a tradição socialista, né? E os países da vanguarda do capitalismo, seja ele imperialista, seja ele dependente, como o Brasil, mas com governos absolutamente a favor do livre mercado. Né? E se existe diferença entre a forma como esses países administram e encaminham as questões do Covid, do coronavírus, do Covid-19 nesse momento e que lições a gente pode tirar disso? A primeira coisa que eu acho que tem que ser observada, né, é que a economia mundial está tendo uma mexida drástica. Né? Primeira coisa, Uhum. a China, que é a primeira potência econômica hoje, mas que não se assume como primeira e sim como segunda economia, porque tem uma relação conflituosa com os Estados Unidos, ela sai em vantagem exatamente pelo fato de que tem uma sociedade com economia planificada, tem uma sociedade com um partido comunista forte que faz a diferença. Por sua vez, os Estados Unidos, com um alucinado como o Donald Trump, que desmontou internamente, isso é muito importante a gente dizer, desmontou o chamado Obamacare, né, que era um esboço de SUS americano, né, dando direito à população pobre a ser atendida pelo sistema de saúde, né, ele destrói o Obamacare e agora está tendo que recompor de alguma forma. Ou seja, a intervenção do Estado, a participação do Estado na potência capitalista e imperialista está sendo mexida, está sendo questionada. Isso reflete, inclusive, na própria pesquisa eleitoral. Agora, fica evidente também uma coisa mais ampla que eu acho, que é o que produz riqueza ficou claro, não é o capital. O que produz riqueza é o trabalho. É o trabalhador que está em casa, é o trabalhador que não está indo produzir e a economia sofre. Ou seja, não adianta o capital. O capital é apenas explorador.
isso ficou evidente. Mesmo no caso de economias como o Japão, que não é uma economia socialista, mas o Estado tem uma participação mais efetiva. Lá os conglomerados são baseados nos clãs antigos, são baseados nas famílias. O Estado tem uma participação muito forte e a sociedade seguia pelas orientações do Estado. Isso fica claro que a participação do Estado é definitiva, é necessária, né? Aí você pode até falar do Adam Smith, né, para poder ficar bem claro isso. Mas nesse momento de crise, o Estado se mostra o único capaz de debelar uma crise que é sanitária, obviamente, mas é também uma crise de produção, né? Porque a produção foi parada no mundo. E isso daí eu acho que agora a gente vai ter algumas intercorrências muito, muito fortes, né? Eu acho assim, que coisa que a gente vem conversando sempre, né, trocando ideia. Os países de tradição socialista, ainda com todos os problemas do assédio, dos bloqueios capitalistas, eles têm prioridade na vida, né, no ser humano. E isso faz com que você veja, por exemplo, Cuba. Cuba que está na segunda geração do bloqueio, assim, num bloqueio dentro do bloqueio, extremamente forte, um acirramento do bloqueio muito mais forte do que existe desde 60, ou seja, a economia de Cuba nunca precisou, como hoje, de que o turismo fosse mais desenvolvido, implementado, que as pessoas fossem para Cuba para desenvolver o turismo, que os médicos fossem para os outros países para trazer divisas, mas ainda assim Cuba parou, né, deu a ordem para a população toda ficar em casa, e a gente que tem relacionamento, né, com o Movimento de Solidariedade recebe constantemente imagens do centro de Havana paradinho, ninguém na rua, ninguém. Fica em casa, eles realmente tomam isso ao pé da letra e o governo tem total controle sobre a doença, consegue evitar os casos. O que acontece ainda em Cuba estão todos relacionados a estrangeiros que estavam lá, turistas. Mas então, assim, mesmo na precariedade econômica, né, na dificuldade econômica que Cuba tem em função do bloqueio, como no socialismo a prioridade é o ser humano, independente do tamanho da crise, em nenhum momento eles fizeram, como por exemplo na Itália, dizer não podemos parar tudo, aqui vive do turismo. Ora, mas a Itália ainda vive do turismo e estava em condições regulares. E Cuba, que já estava num acirramento do bloqueio, com uma falta de recursos tremenda, com uma dificuldade tremenda, conclamando o movimento de solidariedade internacional para auxiliar na denúncia dessa nova fase do bloqueio, né? E assim, e não teve dúvida com relação a parar. E parou, não só parou, mas quando os navios, os transatlânticos italianos, inclusive, estavam sem saber para onde ir, porque nenhum porto, nenhum país aceitava, Cuba disse, pode vir 1.050 pessoas, e os cubanos têm orgulho, né, de ter recebido essas pessoas lá e ter tratado, e grande parte deles já foram, acho que já foram todos, até tem que ver a notícia, mas acho que já foram todos embora, né, para os seus países, tratados, curados, vivos, né? Nenhum morto. Porque a prioridade sem dúvida nenhuma, o ser humano e a vida. Em nenhum momento o governo cubano vacilou, né? Titubeou de pensar assim, não, acho que não podemos. Imediatamente parou tudo, sabe-se? E a disciplina também do socialista, né, do cidadão socialista, de saber que tem que fazer isso, fica em casa, fica em casa. Não fica nessa discussão, nessa teimosia, reclamando da dificuldade do confinamento. É preciso, e eles acatam, ficam e conseguem se conter, conseguem até se resignar dentro dessa situação disciplinadamente, para não ficar aí discutindo o que gostaria, que queria. Não, o fato e precisa ser assim, e eles estão assim. E China também conseguiu controlar, exatamente por causa dessa disciplina e por causa desse comando do Estado que
a população respeita. E não respeita por obediência cega, como eu canso de ver os liberais falando, Que é os uma ditadura, aquela ultra-neoliberais. bobajada toda. Veja, a melhor educação do planeta é a educação cubana, isso dita pelo Banco Mundial, pela Unicef, pela todos os órgãos liberais que lá é a educação, melhor educação do planeta. Será possível que 10, 11 milhões de pessoas com a melhor educação do planeta realmente obedeceriam um governo se ele fosse ditatorial? Não, o que eles têm é muito respeito. Respeito e assim, no sentido que eles confiam no governo deles. Reconhecimento da autoridade Eles confiam, né? do Estado. Confiam no governo que está fazendo a Confiança. coisa certa, tem confiança. Diferente do nosso caso, que não há nenhuma confiança no Estado, no governo, né? Porque ou é a corrupção, ou é os desmandos, ou é o conluio, ou como agora com o Bolsonaro, a insensatez e o ódio ao conhecimento, né, que vai ficando claro. Então não há como respeitar. Então ele fala, você pergunta primeiro, será? Né? Primeiro pensa, mesmo quem acredita, quem votou no Bolsonaro, acho que nesse momento, quando ouve, ele pensa assim, será que sim? Não, vamos pensar se o cara tem que obedecer ele ou não, né? Porque cheio de postagem, não obedeça o presidente, obedeça o seu médico, né? Então veja bem se um governo de um país socialista passa por um tal descrédito da sua população. Não, a população tem confiança neles, né? Isso é muito importante. E fica até meio desproporcional fazer uma comparação de Bolsonaro com qualquer governo, né, principalmente com Cuba, né? Porque as pessoas têm confiança nos seus dirigentes, que lá não é o cargo, o cara que entrou lá porque usou o poder econômico e tal. Aquilo ali, assim, o cara tem capacidade para ser presidente, né? O atual presidente, ele tem tanta autoridade quanto o Raul, quanto o Fidel. Por quê? Porque ele tem uma trajetória como dirigente, não é como... Exemplar, né? Exemplar. E não é como um político que o cara é um latifundiário que nunca dirigiu nenhuma qualquer coisa que seja. Ou um herdeiro. Ou um herdeiro. Herdeiro político, né? Você pega esse do Paraná, esse débil mental do Camundongo aqui, né? O ratinho do ratinho. Ele não é nada. Ele é o herdeiro do herdeiro. Né? Ele não tem construção dele, não né? Tem construção. Assim como não todos os outros aí, se você qual a construção do Beto Richa, qual foi a construção do Aécio Neves, né? Qual foi a construção mesmo do filho do Requião, né? Eles conseguiram eleger de primeira com o legado da família. É como se fosse uma monarquia. Numa tradição socialista não existe, a pessoa se elege pela sua própria trajetória. Coisa que só os candidatos da classe trabalhadora fazem no Brasil, né? Como gosta ou não gosta, a Dilma, gosta ou não gosta, o Lula, né? Todos os deputados do PSOL, todos têm a própria trajetória e ela que fez eles se elegerem, não nasceu com aquilo e ganhou a eleição sentado no sofá da sala. Né? Não, teve uma formação como dirigente, como militante, teve uma formação como dirigente. E isso no caso de Cuba, o Xi Jinping. O Xi Jinping, se você pega a trajetória dele para chegar à presidência da China, ele foi administrador de fábrica, foi vereador, foi dirigente o tempo inteiro, se formando como dirigente. Então não é uma questão de herança, não é uma questão de... o poder econômico fez com que ele virasse presidente. Se você fizer uma comparação assim, bem simples, o Bolsonaro é um quadrilheiro, ele não tem, né, assim, nenhuma... Os filhos dele não tem absolutamente nada que o coloque como um dirigente. Aí eu acho que era interessante a gente fazer uma pequena análise sobre a situação brasileira, do que é isso. Né? Você tem hoje não um Estado colocado em dúvida pelo coronavírus. Você tem, na realidade, uma sociedade em xeque, em conflito, porque não tem um dirigente
né? Você não precisa A gente concordar sabe com o conduzir o país Lula, não para precisa, sair dessa crise, né? não, você não precisa concordar com o Lula ou com a Dilma, muito menos com o Fernando Henrique, para comparar com um débil mental como ele, que ele é débil mental, não É é pouco, insano, né? é insano. Ele tinha que ser interditado por questão de sanidade. Igual quando você interdita uma pessoa porque ela não está conseguindo tomar decisão, porque ela não tem mais capacidade de tomar decisão, é o caso do Bolsonaro. Eu É. queria fazer então uma síntese. Professor é triste, né? Professor é um saco às vezes. Mas assim, Olha lá. é, então o que a gente está falando aqui é que países de tradição socialista tem uma coisa do valor da vida do ser humano e da solidariedade, e aí não só consegue, como estão todos conseguindo, sair dessa situação, da situação mais crítica causada pelo coronavírus, mas também oferecendo ajuda humanitária, ajuda de profissionais para esses países. Qual é o país capitalista que tem o desprendimento de acabou de sair do centro da crise, porque não quer dizer que não tem mais crise, porque enquanto não houver vacina e cura para o coronavírus, o problema ainda permanece, do isolamento, da contenção, do distanciamento, do uso de máscara, das pessoas que vão adoecer. Mas eles mal saíram do período mais crítico da crise deles, os chineses, por exemplo, e Cuba nem entrou, né, nem teve esse período crítico, e já foi oferecendo e mandando Solidariedade. equipes. E os médicos vão sabendo que vai ter o risco de perder a vida, porque eventualmente pode ser contaminado, né? E pode não retornar para o seu país. E você vê entrevistas deles o tempo inteiro e a homenagem que os E a, chineses fizeram para os profissionais de e saúde a, que e a saíram de lá comparação. e foram para a Itália. É maravilhoso, assim, tratados como heróis, né? Então é uma relação muito diferente, né? E a Enquanto que os comparação Estados que Unidos vai você. mandar médico para onde? Não, e a comparação que você faz da China com os Estados Unidos é muito flagrante, porque a China fez isso. Né? Ela fez o gesto de solidariedade assim que teve controle sobre a epidemia dentro do seu território, mandou os médicos para outros países. E equipamento. E equipamento. E o equipamento, quando chega nos Estados Unidos para vir para o Brasil, por exemplo, o Trump manda confiscar para ele. Fica para ele no lugar de mandar para o Brasil. Ou Não seja, deixa chegar em Cuba. não, isso nem pensar, mas assim, para o próprio Brasil. Que o cara bate continência, chama eu, fala Meu que amor, meu amor, chama de I love you. I love you e tal, né? Eu te amo. É, ele simplesmente primeiro eu, né? Quando aquele velho ditado popular, né? Quando a farinha é pouca, né? Primeiro eu, o meu pirão, né? E o que o Trump fez foi exatamente isso. O capitalismo é egoísta. O capitalismo é. E a dependência do livre mercado desses países, dos ultraliberais, faz isso, quer dizer, porque para o capitalismo só é positivo quando há crescimento, aumento progressivo das vendas e da acumulação do lucro, da exploração da mais-valia do lucro. O país socialista não tem essa dependência do livre mercado dessa forma, né? Então ele Não tem como consegue referência isso. reorganizar a sua vida e também a economia, né? A partir de um novo problema colocado. Enquanto o país capitalista não, ele prioriza o mercado e daí como faz com o resto. Então essa é a comparação, ou seja, a China já era uma superpotência, né? A gente já via um movimento de crise dos Estados Unidos, né? No sentido de cada vez mais com dificuldade, ainda sendo o dirigente, a potência econômica, cultural e política e bélica, né? Mas com muitas crises e dificuldades. Então, parece que essa crise do coronavírus pode colocar, reposicionar essas potências, que é a China e os Estados Unidos, no outro patamar a partir daí. Preciso pensar se os Estados Unidos ainda vai, abalado, que já estava há algum tempo, né? E a China em potência, em crescimento econômico e comprando coisas no planeta inteiro e comercializando com o planeta inteiro, se não vai ter um reposicionamento no sentido de aumentar
o espaço e o valor e a importância da China nessa geopolítica, né? E reduzir a dos Estados Unidos. Isso vai acontecer. Inclusive, a declaração do Xi Jinping ao Congresso do Partido Comunista, ele deixou muito claro recentemente que a China não será mais a mesma. Né? E não é no sentido existencial da coisa. Ele diz que a China, é geopolítica pura, a China vai se colocar como alternativa no mundo, vai se colocar como potência no mundo, porque a China tem uma tradição de fazer as coisas internamente, nunca se colocou. Agora ela se coloca. Então, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Europa, ela vende os equipamentos, vende produtos e tal. No caso específico do coronavírus, ela doou, assim, absolutamente como solidariedade, doou para Cuba, doou para a Venezuela toneladas de insumos médicos, de equipamentos, doou para a África do Sul, ou seja, se colocando no espaço mundial, não mais como uma potência vendedora, mas sim como uma potência solidária, mas com aqueles que não são exploradores, que é Cuba, que é a África do Sul, que é com Venezuela. E se colocando com relação à Venezuela, afirmando claramente que assim, não mexam com a Venezuela. Então isso, em termos de geopolítica, é fundamental, porque ela está dizendo o seguinte: Trump, você não se arvore no direito de mexer com a Venezuela, porque ela é nossa amiga, que é esse gesto de doar. E os chineses, eles são assim, pródigos. Em cada pacotinho de arroz que eles mandam para outro país, eles botam a solidariedade do povo chinês. Né? Agora não, agora estão mandando aos montes e dizendo: não mexam com eles, não mexam com a África do Sul, não mexam com a Coreia. Então isso tudo é um reposicionamento não mais tímido, é um reposicionamento agora quase ofensivo, né? De ofensiva, não de agressão. Né? E recolocando os Estados Unidos numa condição subalterna. Por quê? Porque solidariamente é reconhecido que Cuba, mesmo com dificuldades, é generosa de botar seus médicos a serviço do ser humano mundialmente, e a China também. Então isso é uma demonstração do campo socialista, que existe esse campo socialista. Né? Tem um vídeo, inclusive, muito interessante de uma menina vietnamita falando se é socialista ou não. E você vê pelo relato dela que o Vietnã teve, na sua reconstrução, teve uma agressão imperialista muito forte, economicamente. E militarmente ela derrotou o imperialismo francês, o imperialismo chinês, que também teve depois, o imperialismo americano, né, dos Estados Unidos. E para se reconstruir como economia, teve que se sujeitar a uma agressão imperialista através do FMI. Né? E ela faz a leitura das condições que foram impostas. Então ali dá para você ver que existe um campo socialista, assim. Não existe o chamado capitalismo de Estado igual ao capitalismo particular. Existe uma economia com um modelo capitalista, que ela inclusive fala do Lenin, que é muito interessante. Aliás, o Lenin está fazendo 150 anos agora, dia 22. Né? Ela fala que segue o ensinamento do Lenin na NEP, né? Nova Economia Política, né? Que tem que fazer esse passo atrás. Que tem que dar um passo atrás, né? Isso dialética é uma coisa pura, né? Me irrita um pouco quando, por exemplo, há alguma mudança em Cuba ou mesmo na China e as pessoas começam já a postar, julgar e dizer assim, não aguentaram, abriram mão do socialismo. Primeiro, não faz um movimento de ajuda e solidariedade para sustentar esses regimes, né? Mas se entende no direito de julgar totalmente externo, sem entender os motivos que levam aquele país, naquela situação, ter que, às vezes, dar um passo atrás por força da conjuntura, porque não é o socialismo ideal, é o socialismo real possível. E concreto possível. Essa é a palavra certa. Você lê um texto do Lenin, procurem na internet e tem,
que é o chamado empirocretinismo, né, que ele faz uma brincadeira com as palavras para falar sobre os social-democratas, que faziam a crítica pela direita, como se fosse de esquerda, alegando que o Partido Comunista não estava sendo arrojado ou ousado de fazer as mudanças. Então é muito fácil você fazer essa crítica e destruir. Isso é uma coisa que me enche muito o saco Também, nessa né? esquerdinha que a gente tem, que é mais pródiga em fazer a crítica destrutiva do que uma crítica verdadeiramente revolucionária, que é aquela que Sim. é construtiva. Então, assim, Cuba fez a pequena propriedade, né, o, Conta propistas. contrapropistas, pronto, já traiu e tal. Não é capaz de fazer uma crítica sequer à direita brasileira. Não se posiciona. Mas essa mudança que é necessária, que é exigida pela realidade, aí pronto, Cuba virou traidora e tal. A China tem uma economia não de mercado, mas uma economia para abastecimento, que é bem diferente de você pensar de consumismo para abastecimento, que precisa ter economicamente instrumentos de abastecimento à população. Você não consegue imaginar dirigir um prédio de 500 pessoas. Imagina se você vai conseguir dirigir 1,5 bilhão de pessoas. E a China tem que fazer isso. Né? Então você tem que ter mecanismos de abastecimento que é bem diferente de consumo, bem diferente de empurrar produtos desnecessários para as pessoas. Então, por exemplo, por que a China se desenvolveu tanto no mercado de produtos eletroeletrônicos? Porque ela teve que fazer a interligação de telefonia, ela não fez cabeamento com um telefone comum. Ela foi direto para o celular e teve que se moldar para isso. E você tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas, lembrando, dentro de um território que é um grande continente, é do tamanho do Brasil, como é que você faz a interligação para a comunicação? O único jeito barato, rápido, é a comunicação celular, que é botar células, né, torres, e você, com os aparelhos, você se comunica. Então, a China desenvolve isso daí. E ela tem condições de se colocar no mundo hoje como uma potência. Né, a guerra que o imperialismo dos Estados Unidos está fazendo com relação à Huawei, né, que é a empresa deles lá, é demonstrativo disso, porque os caras viraram reféns da sua lógica capitalista. E a China está fazendo o que tem que ser feito mesmo. Sim. E eu lembro sempre quando eu fui a Cuba em 2014, no café da manhã tinha leite, leite em pó, porque a gente tem esse costume de tomar leite, o cubano não. Leite é para criança e para o idoso, até por uma questão de prioridade, porque eles não têm campos e para gado E criança e e criação de idoso gado precisa e de leite cálcio. está ligado ao gado, né? E aí eu pergunto, mas de onde vem esse leite? Que eles responderam, da China. Então, não a China não parou de ajudar Nunca. Cuba. E isso não pode ser desconsiderado. E só critica tudo da China e não enxerga isso. Então, ela continuou ajudando ou comercializando que seja, porque nem podendo comprar, a Cuba não poderia comprar da maioria dos países do planeta, né? Ou por doação ou comprado, ela conseguia comercializar com a China. Agora eu quero saber se os Estados Unidos faz como com a China. Vai parar de comercializar com a China se ela continuar comercializando com Cuba? Né? E uma coisa que eu acho que é fundamental a gente sempre lembrar, né? O ser socialista não é ter aquela economia e os outros que se dão. Isso daí é socialismo utópico. Né? Ser socialista é ser solidário. E Cuba, mesmo com uma precariedade econômica muito grande, é solidário com qualquer país. Tem não precisa ser médico, mas você tem um terremoto, eles mandam os médicos, mandam os seus peritos de bombeiros para mexer em terremoto. Lembrando que Cuba não tem terremoto. Cuba tem tufão, furacão e tudo mais,
mas se especializaram no socorro e eles mandam seus médicos. A China faz a mesma coisa. E a China não está fazendo a solidariedade com os países socialistas. Não é só com Cuba. Está fazendo com a Itália mesmo, Sim. com os países, a França está mandando gente para lá. Então, Mas, essa enfim, precisa característica. de um Estado forte, né? Então, mas essa característica da solidariedade é uma característica socialista. E o Estado sendo forte, ele permite que seja solidário. Porque um Estado capitalista como o caso dos Estados Unidos, jamais vai pensar em mandar médicos gratuitamente para salvar a população. Dane-se, morrem lá e a gente fica aqui. E aí tem uma declaração. Nos Estados Unidos, até por doença comum, você já morria à míngua em casa. Agora, você imagina numa questão sanitária se você não tem uma rede pública, né? Como o SUS no Brasil, uma rede pública de serviços de saúde que atenda as pessoas num caso de doença. Quando a doença é individual, morra a míngua, não tem dinheiro para pagar? Morra, né? Agora, e quando é uma doença como essa, que é uma pandemia, que é contagiosa e que Que é a vai humanidade que está em risco. contagiar os ricos também, a elite também, porque cada rico nos Estados Unidos ou no Brasil, suas mansões, precisa de 10, 20, 30 funcionários. Ou vocês acham que agora no isolamento eles estão quietinhos lá dentro das mansões deles, limpando as mansões deles sozinhos, ou os 30 funcionários deles estão indo trabalhar todo dia? Então eles estão em contato com a população o tempo inteiro. Agora complicou para o lado das elites, inclusive porque essa contaminação, esse contágio, desculpa, começou exatamente pelos ricos, pelas viagens internacionais, né? Eles é que estão contaminando os pobres que trabalham nas casas deles, né? Não é o contrário. Mas eles têm medo também, quem não está contaminado, de ser contaminado, mas eles não abrem mão dos seus trabalhadores que mantêm as suas mansões, né? Enquanto que quando você tem um sistema de saúde público, o que acontece? Esse sistema vai prover o atendimento e a estrutura e a orientação necessária. Então, não existe falácia maior nesse planeta do que aquele papinho liberal diz assim, cada um faz a sua parte. Tá bom, cada um faz a sua parte, mas se você não tiver um sistema público para atender essas pessoas, com UTI, com respirador, como você vai fazer? Se elas não podem pagar, você vai negar atendimento? Vai deixar elas morrerem assim, contaminando as ruas também, contaminando outras pessoas, contaminando o mundo, né? Então, o Estado organizado e que vai prover o serviço, a vida, que vai prover a política pública e social é imprescindível, mais do que nunca. Então, a crise do coronavírus está servindo para mostrar isso também. A importância do papel do Estado, do serviço público, das universidades como produtora de conhecimento, da saúde pública, da confiança nos governos, né, nos seus governantes. E isso só quem tem são os países de tradição socialista, países de tradição ultracapitalista em geral, né? Eles são desacreditados nesse sentido. Outros países de um estado de bem-estar social, que ainda tem um estado amplo em termos de controle da vida pública, coletiva, social, do serviço da política pública, também vai conseguir, é claro, né? Prover isso. Mas são países desse tamaninho, com uma população desse tamaninho, e que tem uma riqueza acumulada ao longo de séculos da exploração das colônias, senão não seriam isso. Eu acho que assim, a grande lição que se tira é exatamente o discurso liberal foi para o brejo, né? Porque é a história de democracia. Democracia para quem? Democracia para os ricos, não para a população pobre, para a população trabalhadora. Democracia serve à classe dominante. Primeiro nós, depois o resto. Né? A segunda coisa é o Estado, que é o chamado instrumento da ditadura, ele está a serviço de quem? O Estado capitalista está a serviço, como diz o nome, capital. O Estado socialista está em defesa de quem? Do social, da comunidade, comunista. Né? Então isso daí é super importante para a gente ter sempre presente quando a gente tiver um debate,
mostrar que o que a gente está falando não é, uma coisa distante, é o dia a dia das pessoas. Sim. O objetivo do capitalismo é o lucro, dane-se a pessoa, dane-se o ser humano. O objetivo dos governos, dos países, das economias socialistas, não é a acumulação de riqueza, e sim a distribuição da riqueza, que é o que a gente tem visto aí. E essa solidariedade, que é característica básica dos países socialistas, está flagrante hoje, né? Agora, internamente ao Brasil, vira até uma caricatura você pensar o que a gente tem, não só de governo, porque esse governo acabou, né? O governo do Bolsonaro acabou. Uhum. Eu acho que existe só, a gente vai ter um outro programa sobre isso, existe só uma contagem de tempo. Aritmeticamente falando, quando chegar dia 2 de janeiro, o Bolsonaro cai e assume o Mourão, porque hoje ele é um estorvo para a classe dominante, é um estorvo para as Forças Armadas, então chegou dia 2 de janeiro de 2021, ele vai ser tirado. Por que isso? Porque a formalidade burguesa da Constituição brasileira hoje diz que o vice-presidente só assume plenamente para completar o mandato em caso de impedimento após 2 anos de mandato. Porque se for antes, é revogado a chapa, é revogada e novas eleições têm que ser chamadas. Eles nunca vão querer uma eleição, correndo o risco de ter o Lula concorrendo, ou ter o Ciro Gomes, ou ter o Haddad, ou quem quer que seja. Ainda que a esquerda esteja num momento muito complicado, né? Porque você pensa nisso, se tivesse eleição esse ano, tá, mas e como seria as nossas candidaturas, isso, né? Eu acho do que nosso campo? Aí você dá um desespero até. Isso eu acho que é tema para um próximo programa. Eles têm medo igual, não vão pôr em risco isso tudo, né? Vai que, né? Numa eleição esses caras se organizam, eles até acreditam na nossa. E vamos fazer um comunidade. programa mais para frente sobre. Talvez acreditem mais do que a gente mesmo. Vamos fazer um programa mais para frente para entender por que a esquerda não se junta, por que a esquerda está tão dividida. Que eu acho que isso daí é uma coisa que parece incompreensível, mas existe uma razão para essa situação. E aí ver o que a gente pode fazer aqui em Foz do Iguaçu e aqui no Brasil. Né? Isso eu acho que é muito importante para a gente ter claro que o particular, que é o município, não está descolado do Brasil, não está descolado do mundo. E dialeticamente a gente tem uma contribuição a dar. Né? Cada um faz a sua parte. Nós fazemos a nossa parte nesse sentido. Mas tem que ter organização. Nesse sentido, com muita organização. Com organização já é difícil mudar o mundo, imagine avulso. Isso é impossível, né? Não tem como sonhar esse sonho, né? De que as coisas vão mudar só porque se movimentam, né? Mas então, acho que é isso, né? A síntese de que o Estado é fundamental, né? A estrutura da política pública, a política social, uma sociedade planificada é fundamental. Num momento como esse se mostra a diferença entre isso e um discurso do Bolsonaro, que sequer passa na cabeça do Bolsonaro não há uma palavra que ele diga no sentido de que não, o Estado precisa proteger, precisa suprir, precisa contribuir, precisa direcionar, precisa apoiar. Não, ele só diz, mas se a economia parar, o efeito disso, o efeito colateral é muito mais grave do que a doença, então a economia precisa voltar. Ele só pensa na economia, absolutamente só pensa na economia. O que houve em Milão foi isso, o prefeito também disse isso. Né, que nós temos que salvar a economia e, portanto, o ser humano tem que se adaptar. No fim, a economia ficou pior. No fim, a economia ficou pior, ele está com coronavírus e a economia da Itália está precarizada. E ele, prefeito de Milão, recentemente, qualificou o Bolsonaro de imbecil. Né, porque fez a mesma declaração que ele depois de tudo que aconteceu. Agora, só para encerrar, o presidente do Banco Central, em reunião com os investidores, fala um absurdo que é bom que tenha mortes para os investidores,
que isso facilita a economia. É uma visão que a gente vai ver mais para frente, mas é uma visão malthusiana de seleção natural. Quanto menos pobre tiver, menos Tem reivindicação pobre tem. demais pedindo auxílio, necessitando de auxílio do Estado, na visão deles. Então, É. que morra, mais fácil, um problema menos. É Bom, assim que se trata o ser humano. Bom, é, da próxima, agora a gente vai se separar, né? Na próxima, não separar no sentido de que eu ah, vou bom. fazer um vídeo para tratar sobre a educação em tempos de confinamento, né? Porque tá muito difícil o confinamento, quem tem criança em casa, como tratar disso, né? Com as crianças reclusas dentro do espaço e o quanto isso exige das famílias e o quanto isso cria tensão, pensar um pouco sobre isso, né? E o solo do Ivan vai. O programa solo do Ivan vai ser pensar a questão dos militares, né? Sim, o discurso dos militares, o discurso do Bolsonaro. Esse atrelamento automático aos Estados Unidos, não é o eu te amo dele, que isso aí é coisa de delinquente que não sabe o que está falando. Mas o atrelamento imediato e qual a diferença É delinquente, é dos capacho. militares como corporação e o Bolsonaro, né? São Eu falei que o título vai ser o papel dos militares e a relação com o Estado Nacional, o nacionalismo e o isso, pensamento militar, alguma coisa nesse sentido. é Então isso esse aí. vai ser as próximas conversas nossas aqui pelo canal do Coletivo Macarenco. Um abraço a todos e Um a abraço. todas.